Bom, amigos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E fico à disposição, né? Como não preparei nada. Você chegou aqui, meio que chamei de supetão, né? Sim. Quando a gente começou agora esse evento, uma das coisas que eu falei é que a gente está numa guerra cultural. Sim. Uma das percepções que algumas pessoas têm, inclusive, é que nós admiramos muito o nosso presidente, né, esse governo. Acho que todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, fez campanha. Não fez? Acho que todo mundo aqui levou algumas xingadas na internet, foi bloqueado de alguns grupos, certo? Eu mesmo tive meu carro depredado. Não, sem brincadeira. É uma guerra que o outro lado eles não têm limites. Então, a gente percebe que é uma guerra cultural. Sim. E há uma sensação, eu tenho um pouco essa sensação, de que talvez o governo não esteja focando tanto na questão cultural. Está tendo um foco muito grande ali na economia, na segurança, no comércio internacional. Acho que se defendendo muito dos ataques da mídia, né? E não está focando na questão cultural. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os projetos agora, né, que tem essa mudança, inclusive, também com a namoradinha do Brasil, que agora, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você considera que realmente a guerra principal é a guerra cultural. Sim. E um fato que é muito importante para a compreensão da guerra cultural é uma compreensão da diferença entre visão de mundo e o que é ideologia. Qual é a vantagem da esquerda sobre nós? Que a esquerda criou primeiro uma visão de mundo e depois pegou essa visão de mundo, sintetizou e fez dela uma ideologia. Qual é a visão de mundo da esquerda? Começa lá atrás com um senhor chamado Protágoras, na Grécia Antiga, que ele funda na cultura ocidental o relativismo. E o espírito da esquerda é o relativismo. E isso se formou uma grande visão de mundo, uma Weltanschauung, né, que vem da cultura alemã. E daí você pode pegar uma linha grande no tempo. Primeiro, esse relativismo surgido na Grécia Antiga, com Protágoras, aí você chega na Revolução Francesa, não é? Se aplica de novo essas ideias relativistas, não é? Quase junto ali já Marx fazendo as coisas, surge o Manifesto Comunista e, juntando isso tudo, se cria uma visão de mundo, não é? Mas veja só qual é a esperteza da esquerda. Você não ensina uma visão de mundo, não é? Porque para a pessoa adquirir uma visão de mundo, no sentido da Weltanschauung, se precisa viver uma vida inteira num contexto onde essa visão de mundo entra em você. Não é? E o que fizeram? Fizeram uma síntese da visão de mundo esquerdista, não é? Que é justamente o que a esquerda chama de ideologia. E qual a vantagem disso? Você ensina isso. Não é? Quando você sintetiza uma visão de mundo, você consegue que isso seja usado nas escolas, não é? Nas universidades, não é? Uma família esquerdista consegue mostrar para o filho que é isso. E nem é questionado, né? É uma coisa que é dada como verdade absoluta que as pessoas nem questionam. E quando alguém se atreve a questionar, vem a máquina de destruição. Justamente. Né? E a segunda parte disso é o lado dos conservadores, não é? Um dos orgulhos que eu acho equivocados no meio conservador é dizer que nós não temos uma ideologia. Não é? E um clássico disso são as ideias do Russell Kirk. Não é? Ele é muito importante, mas eu acho que nisso ele estava equivocado. Ele dizia que nós não podemos nos limitar a fazer uma ideologia. Ora, mas se a gente não sintetiza o que é o pensamento conservador, a gente não consegue transmitir o pensamento conservador nas escolas. E o esquerdista, o marxista, o gramscista, ele consegue fazer isso. Ele chega numa escola, em meia hora de aula, ele já jogou a visão esquerdista na sala de aula. E o conservador não consegue fazer isso, não é? Porque ele valoriza muito uma visão de mundo que é muito ampla e que você levaria décadas
para realmente formar um conservador nesse sentido, né? Então, só para complementar o que você está falando, isso aí tem alguma coisa a ver com o fato de que a visão esquerdista que ele tenta passar do mundo, ela é extremamente de baixa resolução, intelectualmente preguiçosa, né? Ela é binária, olha, mal, bom, ruim, bom. Então, assim, é mais fácil aceitar esse tipo de visão, porque envolve, como é que fala, demanda menos esforço psicológico, não é? Então, a esquerda, ela acaba tendo essa divulgação, ela se propaga dessa maneira, porque é fácil você ver o mundo dessa maneira simplória, né? E a gente precisa de ter um certo nível de interpretação do mundo para poder se situar até na realidade. Sim. Agora, o conservadorismo, a visão do conservadorismo, ela é baseada na realidade, é extremamente complexa e leva muito tempo, envolve muito esforço. Aí chega na Secretaria de Cultura, não é? Se você pega um conservador hoje e você dá 5 minutos para ele convencer alguém da importância do conservadorismo, ele vai se enroscar. Ele vai se enroscar. E se juntar 50 conservadores para resumir o conservadorismo em 5 minutos cada um vai falar uma coisa, mais ou menos diferente assim. Por quê? Porque não existe um pensamento sintetizado, não é? Que você possa divulgar com rapidez e eficiência, não é? Por isso, em 4 anos, numa escola primária, né, você forma uma zumbilândia enorme, não é? Da esquerda. E os conservadores não conseguem fazer isso, não é? E essa é a resposta longa à sua pergunta da má compreensão da guerra cultural, não é? Por parte dos conservadores, não é? Que é falta de filósofos, de pensadores, que façam uma síntese, realmente uma síntese do que é ser honesto, né, direito, sem relativismos, né, que é o espírito do conservadorismo. Eu vi muito isso na Secretaria de Cultura. Não é? Eu acho assim, uma das questões que é difícil, às vezes, de sintetizar, porque nunca nem sentiu a necessidade que precisava fazer, porque era uma coisa tão óbvia, é ver a realidade como ela é e ter a humildade de saber que existe uma coisa chamada realidade e que somos nós que temos que nos adaptar a ela. E é uma coisa que quando é que a gente ia imaginar que a gente ia ter que sair em defesa disso? Quando é que a gente ia imaginar que a gente ia ter que sair em defesa de uma afirmação como homem é homem, mulher é mulher? Para pensar. 40 anos atrás, você acha que alguém ia ter que sair por aí defendendo isso? Então, a gente não tem essa experiência de sintetizar o que é o conservadorismo, porque nunca foi preciso. Nunca teve nenhuma ideologia tão sedutora e, ao mesmo tempo, tão nefasta, né, que desviasse as pessoas do caminho. Outra coisa que é muito importante, assim, que os conservadores precisam ver de modo muito claro, que o surgimento do marxismo é a primeira filosofia na história que justifica moralmente e socialmente e culturalmente as pessoas desonestas. Com o surgimento do marxismo, uma pessoa que não presta, que não vale nada, ela se fundamenta filosoficamente, moralmente e culturalmente no marxismo. Isso é uma grande ocorrência na história da filosofia, não é? É o surgimento de uma filosofia que justifica a existência do filho da puta, não é? Para falar o português claro, desculpe o palavrão, não é? E esse fato, ele precisa ser melhor compreendido no meio conservador. O marxismo não é uma teoria econômica, não é filosofia, não é religião, embora exista ali elementos, não é, do mundo religioso. O marxismo é a justificativa para o mau caratismo humano. Não é? Essa é a síntese do marxismo, não é? E a hora que Marx e Engels ficaram quebrando a cabeça para fazer o manifesto comunista, curto, resumido, isso já foi uma síntese de um pensamento. Então, uma pessoa de miolo mole, que estuda só o manifesto comunista, essa pessoa ela vira esquerdista. Já vira um militante, com um livro só, né? Com um livrinho só, a pessoa não encontra mais o caminho da decência nunca mais. Eu acho que, no geral, a forma que o conservadorismo enxerga o marxismo é ingênua ainda, porque procura ver os aspectos filosóficos, técnicos, éticos, morais, não é? Sendo que tem um eixo ali dentro
não é? Que é o eixo do didatismo. Não é? Criar um tipo de marxismo hoje que você ensina para uma criança em poucas horas. E você não ensina a essência do conservadorismo de modo eficiente para a criança em poucas horas. Não é? Então, existe uma defasagem na guerra cultural muito grande, não é? Da produção cultural e intelectual do meio conservador e a produção cultural e intelectual dos marxistas, né? Que são muito mais espertos, mais sinuosos, mais sutis, não é? Na forma de inculcar. Tem uma questão também que o Jordan Peterson fala muito nas palestras dele, que o marxismo ele se queimou no século XX. Né? O século XX foi o grande experimento da esquerda, e como resultado desse experimento, a gente está chegando aí na casa dos 200 milhões de mortes. E ele fala que chegou um momento que até que os intelectualoides lá da França, né, o Marcel Proust, o Foucault, começaram a falar assim, não, gente, não tem como mais a gente defender isso aqui. Está indefensável. Mas eles fizeram uma coisa muito sorrateira, você estava falando, eu lembrei agora, né? Eles fizeram uma transmissão da ideologia marxista para o tal de pós-modernismo, né, do Diderot, né? E o que o pós-modernismo fala? Olha como que esse povo, gente, eles são perversos demais. O pós-modernismo parte da seguinte premissa: para todo fenômeno da natureza existem infinitas interpretações. Isso aqui, para muita gente, pode ser um microfone. Mas, se eu quiser chegar aqui e falar que isso aqui é um cometa, é a minha interpretação de realidade e deve ser considerada, porque se você desconsiderar a minha interpretação, você está sendo opressor. Você está me oprimindo, tá? E por isso, se você faz parte da classe elitista. Aí, o que ele fala? Que como existem infinitas interpretações para cada fenômeno da natureza, toda interpretação que se torna prioritária é porque ela é imposta por uma classe opressora. Olha como que o buraco vai chegando lá no inferno, gente. Presta atenção, passo a passo. Então, se isso aqui é considerado por um microfone pela maioria dessa auditório aqui, é porque isso aqui foi uma interpretação imposta por uma classe opressora. Aí vem, olha a viagem, parece que tomou chá de cogumelo. Por uma classe opressora que tem como objetivo manter uma classe oprimida abaixo, trabalhando por quase nada, sem direitos. E essa narrativa, gente, tomou um atrito, uma aderência, que ela é uma narrativa preponderante hoje. Ela basicamente domina o meio filosófico dos intelectualoides de hoje em dia. Por quê? A guerra de classes não dava mais certo, você concorda? A guerra de classes não dá mais certo. Sabe por que não dá mais certo? Porque a previsão do Karl Marx é que o proletariado um dia ia se revoltar. Vocês lembram disso, né? Um dia ele ia se revoltar, porque eles não iam aguentar o sofrimento. Mas o que aconteceu? Todos elevaram a qualidade de vida. O livre comércio, a livre iniciativa, sabe, o capitalismo elevou a qualidade de vida da maior parte do mundo. Você sabe que nos últimos 200 anos, a pobreza diminuiu em 95%? Sim. 95%. Aí, ou seja, a narrativa marxista foi por terra. Não dá mais. Porra, galera, não tem como mais a gente ficar usando esse negócio de donos do meio de produção e proletário. Como é que a gente faz? Tá rolando uma filosofia massa, aí vem cá, deixa eu te contar, chama pós-modernismo. E funciona da seguinte maneira, ó. Ao invés de você falar donos do meio de produção e proletariado, sabe o que a gente pode falar? Olha que massa. A gente fala que existe classe opressora e oprimido. Nossa! Fica imaginando o Karl Marx dando pirueta no caixão lá. Falando, nossa, isso tem uma coisa curiosa nisso, da genialidade dos marxistas. Qualquer pessoa que vê a realidade não é esquerdista, é evidente isso. Para ser esquerdista, a pessoa precisa viver no mundo paralelo. Não é? E como que se acessa o mundo paralelo? Drogas. Para quem não se droga, é a droga da linguagem, né? Ou a linguagem transformada em droga. Né? Você citou Michel Foucault. Né? E o Foucault nunca foi um filósofo, ele é romancista, é um excelente romancista. Quem lê, por exemplo, As Palavras e as Coisas, realmente vai ler um grande livro do ponto de vista estético. Ele é um romancista. Nunca foi filósofo, nunca foi honesto, ele é romancista. Não é? E o Foucault ele começou com isso. Ele começou a criar um mundo paralelo por meio da linguagem. Não é? Porque você lê os livros do Michel Foucault, você não aprende nada. Não há nada ali para ser aprendido. No entanto, você fica seduzido por aquilo.
não é? Porque é genial. Eu gosto muito das Palavras e as Coisas, por exemplo. Li mais uma vez, porque é um livro fantástico. Mas não tem a menor ligação com a realidade. Não é? E o Foucault é um fundador, realmente, claro que o Gramsci bolou, fez tudo, mas quem fundou essa completa mudança da função da linguagem na esquerda foi o Foucault. Não é? Você lê 1000 páginas de Foucault, zero de contato com a realidade. Zero. E, no entanto, a pessoa que lê aquilo, se ela não compreender o que é a verdade, o que é a realidade, ela é engambelada. Ela realmente vai acreditar que está filosofando. Então, a genialidade da esquerda não pode ser subestimada, ela tem que ser compreendida. Não é? E uma hora que se compreende que o Michel Foucault foi um romancista, ele tem que ser chamado de romancista, não de filósofo. Não é? Não vamos criticar o filósofo Foucault, porque ele não existe. É a mesma coisa de chamar Karl Marx de economista. Justamente. Não é? E daí a força da linguagem chegou num nível, né, que os próprios conservadores querem vencer o marxismo usando as ferramentas teóricas do próprio marxismo. A gente está tão inserido nessa sopa justamente. Ideológica que, às vezes, até para sair, a gente tem que usar... Isso, não percebe, não é? Vou criticar o filósofo Michel Foucault. Não, então você já comprou a mentira. Não é? Ora, se você admite que ele é um filósofo, ele já venceu. Tá certo. Já venceu. É isso mesmo. Ele não é um filósofo, romancista. Não é? Por isso existe um trabalho muito longo a ser feito. E uma questão que é fundamental na guerra cultural é a coragem. Não é? Quem é vagabundo, chame-se de vagabundo. Quem é romancista, chame-se de romancista. Quem é filósofo, será chamado de filósofo. Não é? Eu acho que na guerra cultural... Você está falando a coragem de enfrentar o politicamente correto. Isso. E eu acho que isso o Bolsonaro tem de sobra, não tem, gente? Tem ou não tem de sobra essa coragem, pelo menos, de enfrentar o politicamente correto, né? E assim, e chegar num nível que nós, conservadores, a gente compreenda que existe a nossa linguagem já que tem que ser usada, não é? E realmente existe o certo e existe o errado, não é? Na maioria das coisas. Não é? Tirando agora, assim, 2 grandes músicos de jazz, eu posso gostar de um e você de outro. Mas saiu desse nível aí, realmente existe o certo e existe o errado, não é? E é muito conservador ainda que tem vergonha de falar isso porque sente isso como se fosse uma limitação intelectual. E essa é outra vitória da esquerda, não é? É fazer a gente se envergonhar dos nossos reais valores, né, que são muito superiores a esse mundo fictício, não é? Que a esquerda criou. Concordo. É isso aí, gente. Alguém tem alguma pergunta para o nosso convidado? Excelente pergunta. Já essa é outra nova narrativa da esquerda, relativamente nova, falando que se uma pessoa realmente é técnica, ela logicamente não possui convicções. Ora, mas isso não existe na vida prática. Daí a gente volta no esforço da esquerda de nos jogar no mundo paralelo, não é? Não existe ninguém que não possua as suas convicções. Muitas pessoas aprendem técnicas justamente para aplicar a convicção que ela tem. Justamente. Não é? Mas, sobretudo, não existe isso separadamente. Não existe. Um cientista possui as suas convicções. Não é? O Weintraub, que é muito técnico, possui as suas convicções. O Tarcísio possui as suas convicções. E o outro, né, que
que é a eminência parda da Regina Duarte, Humberto Braga, ele é muito bom no que ele faz. É preciso admitir isso. Ele realmente conhece, ele conhece a estrutura, conhece a máquina. No entanto, é um comunista. Não muda nada, então as coisas não são divididas, não é? E o truque da esquerda atualmente é isso, é dizer que é possível encontrar uma pessoa 100% técnica e com 0% de ideologia. Não existe, não é? E a gente volta de novo nisso, né? A essência da esquerda é fazer um esforço para que a gente se descole da realidade e lute no campo deles, não é? E outra coisa que eu vi muito na Secretaria de Cultura e vejo, no geral, gente de direita se justificando para esquerdista, não é? Não é verdade, né? Joga-se uma narrativa absurda e o conservador ainda se justifica. Não, precisa chamar a pessoa de maluca, né? Maluca, drogada, craqueira. Eu gostaria até de fazer um relato pessoal, agora que você falou isso, um relato pessoal. As primeiras vezes que eu era convidado a participar de debates em rádio aqui em Goiânia, foi numa rádio extremamente esquerdista. Todo mundo sabe qual rádio eu estou falando, né? Muito esquerdista ali, a bancada, o rádio, todo mundo ali é pessoal Boulos, o cara tem Boulos tatuado assim, tô brincando, tem não, mas só para você sentir um nível. E eu me reparei, depois de ouvir os programas, eu reparava que eu chegava lá e eu me encolhia, e eu ficava me justificando. Então eles determinavam o ritmo, o tom do debate, e quando eu via, né, não, o tom, tipo assim, o debate iniciava com Bolsonaro só fala merda. Quando eu vi, eu estava me tentando justificar o que isso quis dizer na frase do Bolsonaro. Aí eles falam, tá passando pano. Aí eu ficava retraído. Teve um dia que eu falei assim, não, chega. Um dia eu virei o general Heleno. Falei, foda-se. Eu vou para essa rádio, eu vou falar exatamente o que eu vejo, da maneira que eu vejo, vou ser fiel àquilo que eu acredito. Rapaz, depois desses dias me expulsaram de lá. Nunca mais, mas foi um dia que eu saí, e aí eu vou te falar, sempre que você for debater com esquerda, eu aprendi isso, tá? Você não precisa entrar, você está falando a verdade pura, não vá para o campo de jogo deles, porque se você for, já era. Se você começar a se justificar, já era, você já perdeu, eles já conseguiram vencer. Você está querendo desconstruir uma ilusão, vivendo a ilusão do cara. Como é que você vai fazer isso? Eu não vai conseguir. Mas eu só lembrei dessa história porque é o que você falou, né? Um exemplo que eu dou, o que eu fazia lá no meu trabalho, né, como assessor de imprensa e chefe de comunicação. Primeiro uma coisa interessante, assim, né? Como geralmente as pessoas fazem bilhetes e colocam na geladeira, a gente sempre se comunica, né? Então, qualquer pessoa inteligente acha que entende de comunicação e pode substituir um jornalista na área, né? Por isso era difícil explicar isso, mas eu fazia um esforço lá, né, que é o seguinte: conforme a pergunta do jornalista, você não responde a pergunta, você vira para o jornalista e fala, isso é falso, isso é falso, isso é mentira. E não responde. O jornalista vai e faz a segunda pergunta. Aí você fala, novamente, isso não é verdade. Nós não podemos fazer uma entrevista aqui sem verdade, então eu não vou responder. E que se fique 20 minutos nisso. Não se responde a mentiras e não se justifica. E a gente percebe que isso lá fora, no meio conservador, é muito mais claro e forte. Não é? Quando a pessoa recebe a mentira, ela não aceita a mentira e procura desmontar a mentira. Ela devolve. Ela fala, não, amigo, isso aí, não, isso é mentira. Você encerra o assunto. Agora, se você aceita a mentira, você não devolve essa mentira nunca mais. Porque a cada coisa que você fala, o outro lado só coloca mais um tijolo na mentira que você aceitou. Não é? É um erro que é simples e básico, mas é muito cometido por conta disso, porque a força da guerra cultural é muito assimétrica mesmo, é uma força simétrica, é um jogo assimétrico, não é? E daí o conservador ainda acha, na sua maioria, infelizmente, ainda acha que tem que dar alguma justificativa para a bandidagem, não é? Só uma pergunta aqui, Sim. rapidão.
Quem aqui alguma vez já deixou de falar o que você pensa porque a situação, você percebia que... Por exemplo, quem aqui já não negou a ideologia de gênero em algum momento? Já deixou de negar? Eu já. Pode falar a verdade. Alguém está falando, você deixou de falar a verdade, que isso é um absurdo, isso é ridículo, isso é uma ilusão. O Jean quase foi expulso da católica por causa disso. O que acontece? Toda vez que você faz isso, eu estou aprendendo isso agora, tá? Toda vez que você faz isso, você está cedendo terreno para eles. É isso que o politicamente correto é. Sim. Todas as vezes que você escuta alguém falando assim, porque se ele, a ideologia de gênero é uma ciência, e você não falar, isso é ridículo, isso é um absurdo, isso é anticientífico, você está deixando a ilusão dele, você está entrando no jogo dele. E a gente tem que aprender a parar de fazer isso. Né? Eu estava falando agora aqui, nós estamos vivendo numa era onde defender o que é certo hoje virou extremismo. Pergunta lá. Sim. E ali nós temos um jornalista também, tá? Trabalhava lá no Congresso, não é? Durante quantos anos? 11 anos. Ele sabe o que ele está falando. Conhece muito bem, né? Como eu vejo a imprensa, ela nunca foi séria. Nunca. Não é? Nunca foi séria. E você, por exemplo, um grande jornalista americano, o Mencken, não é? O Mencken foi muito influente nos anos 30, 40, 50, 60, dominava a imprensa americana. E era um grande jornalista, não é? O estilo do Paulo Francis, do Rui Castro, do Sérgio Augusto, chupado do Mencken. Para ver a importância do cara, assim. Isso no mundo todo. E o Mencken já falava nos anos 40, não é? Que quem gosta de jornal e redação é gente que gosta de tirar meleca do nariz. Ele falava isso já nos anos 40. Não é? Quer dizer, então a imprensa nunca foi séria. Nunca. E com o surgimento das redes sociais, não é? que é o grande acontecimento, um dos maiores acontecimentos para a libertação espiritual e cultural das pessoas são as redes sociais. Com o surgimento das redes sociais, esse trabalho mal feito da grande imprensa ficou evidente, não é? Mas sempre que eu tive informação de bastidor de uma grande matéria, por exemplo, dos jornais que eu trabalhei, Estado, Gazeta Mercantil, que já fechou, Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, sempre que eu tinha informações privilegiadas da suposta matéria de qualidade, eu via que não tinha qualidade nenhuma ali. Não tinha dinheiro, interesses, não é? E o Mencken dizia uma coisa, que eu vou repetir assim, o jornalismo que parece sério é aquele jornalismo que a gente não conhece direito. Uma comprovação disso que ele está falando é que hoje foi propagada uma notícia que foi sair lá nas principais fontes de comunicação dos Estados Unidos de que o Bolsonaro tinha vírus. Isso saiu da CNN, na BBC, ABC dos Estados Unidos. E aí, algumas horas depois, o que a gente ficou sabendo? Que era fake news. Olha só, isso saiu... Gente, essa notícia se propagou tanto que as principais meios de comunicação, né, de imprensa dos Estados Unidos publicaram lá, confiando. Olha que vergonha, né? Se a Globo está falando, é verdade, então vamos soltar aqui nos Estados Unidos. Hã? O quê? Pois é. Aí eu achei bom, foi a foto do Bolsonaro desmentindo depois do Twitter, né? É fake news. Cara, ele... Olha, uma coisinha para ser justo, né? Para finalizar. Né? Mas uma mudança muito grande que eu vi, mesmo no jornalismo ali que tem interesses, que rolou dinheiro, não se via como vê hoje muita gente incompetente em redação. Não é? Eu venho de uma época assim que você tinha jornalistas ali dentro. Você podia não gostar, não concordar, não é? Mas era jornalista de verdade. A pessoa tinha cultura, formação, não é? E hoje, né, você entra assim, numa redação, você tem um ali que sabe que é jornalismo, ele ganha bem e ele controla o resto. E a maioria realmente são semi-analfabetos. E só replicam. Nesse sentido mudou muito mesmo, assim, uma coisa
uma diferença brutal, né? Trabalhei na Gazeta Mercantil, nossa, né? Trabalhei na revista Bravo, né? Na primeira fase da revista Bravo, né? Fui editor de música lá. Só tinha jornalista lá dentro. Nenhum semi-analfabeto, né? Nenhum palhaço lá dentro. Não é? Eu acho que isso assim, foi uma coisa muito triste, né? Que deu uma caída muito grande mesmo. Né? Para você entrar numa redação hoje, sei lá, 15 pessoas ali, jornalista autêntico, você vai encontrar 1, 2. Né? O Alexandre Garcia já fala isso, né? Que ele vai nas faculdades de jornalismo, não tem jornalismo, é militância. Sim. Então, eu gostaria de abrir o espaço para mais uma pergunta, porque o nosso próximo palestrante já chegou. Eu vejo em Foucault, vejo em alguns outros personagens da escola de Frankfurt que falam muito em relativismo, eu vejo que eles parece que buscam lá no século XIV Guilherme de Ockham e o nominalismo. Mas eu praticamente não vejo ninguém comentar sobre essa relação, tipo nominalismo e ideologia de gênero, que eles dois se parecem muito. Eu queria que o senhor, se possível, comentasse sobre o assunto. Sinceramente, não teria nada a dizer, porque eu conheço muito pouco do nominalismo, viu? Não vou no próximo fórum você já tem que ser não vou palestrante arriscar também. Falar uma coisa. É um nível de conhecimento profundo, tá vendo? Bom, tá uma coisa para finalizar. Não é? A questão do chute. Porque existe uma coisa muito grande no meio conservador, que é a vaidade. Não é? Porque qualquer pessoa que tem uma cultura razoável e um pouco de malícia, ela pode falar sobre qualquer assunto que ela quiser. Eu só falo dos assuntos que eu realmente domino. Não é? Mas agora, eu poderia até chutar alguma coisa de física quântica. Né? Não é? O Max Planck não foi muito de dar, né? mas não seria nada útil. Não é? Então, gostaria de agradecer a participação, Marco Frenetti. Uma salva de palmas para ele. Muitíssimo obrigado.